Jonas Varela na internet e no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Contamos apenas com 7 inscritos até o momento. Agradecemos a sua audiência, seu carinho e sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada no primeiro livro de Samuel, né? No 9º livro da Bíblia Sagrada pela nossa contagem aqui, 1º e 2º Samuel, a função da autoridade é o 9º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Então, estamos fazendo aqui a leitura do 1º Samuel, primeiro livro, já no seu terceiro assunto, Davi, chefe dos descontentes, né? Seu capítulo 22. Ainda, seu terceiro assunto, ainda na sua terceira parte, né? Saul e Davi, competição pela supremacia. Capítulo 22, conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? No capítulo 22. Conta com justamente 23 versículos, né? O capítulo 22, primeiro tópico, os descontentes se reúnem, né? Segundo tópico, o medo de perder o poder. São 2 tópicos no capítulo 22 do primeiro de Samuel, explicando. Capítulo 22, versículos 1 a 5, né? Explicando, do primeiro livro de Samuel. Começa uma nova fase na vida de Davi. Perseguido e forçado a abandonar o contato com a elite, ele se torna polo de atração que reúne os marginalizados pelo sistema. A voz do profeta mostra que Davi não deve ficar escondido, mas preparar-se para uma nova ação. Versículos 6 a 23, do capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, explicando. Com medo de perder o poder, Saul começa a agir arbitrariamente. Vê todos como conspiradores e inimigos. Incita a traição. Não aceita a defesa do acusado. Massacra toda uma população pela suposta culpa de uma só pessoa. Quando o poder passa a ser usado em proveito pessoal e não a serviço do povo, começa a gerar descontentamento e, para se manter, lança mão de arbitrariedade e tirania. Glória a Deus. Vamos para as explicações do capítulo 23, né? Do primeiro livro de Samuel. Ainda na sua terceiro assunto, Davi, chefe dos descontentes. Ainda na sua terceira parte, né, do primeiro livro de Samuel, Saul e Davi, competição pela supremacia, né? Capítulo 23 do primeiro livro de Samuel conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? Exatamente 28 versículos, né? Vamos para os tópicos. Capítulo 23, primeiro tópico, grupos em conflito. Só um tópico no capítulo 23. Vamos para as explicações, né? Capítulo 23, versículo 1 a 28, explicando do primeiro livro de Samuel. Três grupos começam a aparecer, repetindo com clareza: o de Saul, preocupado em conter o movimento de seu rival; o de Davi, comprometido com a defesa das povoações atacadas por filisteus; e o grupo dos filisteus, que exerce contínua pressão sobre os territórios israelitas. Pouco a pouco se delineiam a derrota de Saul e o triunfo de Davi. Então vamos para as explicações do capítulo 24. Capítulo 24, ainda no terceiro assunto do primeiro livro de Samuel, Davi, chefe dos descontentes.
Ainda na sua terceira parte, Saul e Davi, competição pela supremacia, capítulo 24, meio de Samuel conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 23 versículos, né? Capítulo 24, primeiro tópico, Davi não usurpa o poder. Só um tópico no capítulo 24, vamos para as explicações, né? Explicando o capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, versículos 1 a 23. Davi poderia matar Saul e usurpar o poder. A história, porém, mostra que ele não chegou ao poder por essa via, e sim pelo reconhecimento progressivo das tribos, entre parênteses, conforme 2 Samuel 2, 5. Vamos para as explicações do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, ainda no seu terceiro assunto, Davi, chefe dos descontentes. Ainda na sua terceira parte, Saul e Davi, competição pela supremacia, capítulo 25, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, 44 versículos, né? Capítulo 25, primeiro tópico, o bom senso de uma mulher, primeiro e único tópico do capítulo 25. Vamos para as explicações. Capítulo 25, versículos 1 a 44 do primeiro livro de Samuel. Explicando. Embora nascida em ambiente patriarcal, a Bíblia conserva relatos que mostram o quanto eram importantes a presença e o discernimento das mulheres. Abigail é um exemplo. Enquanto seu marido rejeita grosseiramente qualquer tipo de ligação com o movimento de Davi, considerando-o marginal, ela percebe a importância e grandeza desse grupo marginalizado e procura aliar-se com ele. Voltaremos para vamos às explicações do capítulo 26. Em todos os seus 25 versículos, né? Primeiro tópico do capítulo 26, Davi não usurpa o poder, né? Ainda no terceiro assunto e na terceira parte do primeiro livro de Samuel, né? Capítulo 26, com 25 versículos, primeiro tópico, Davi não usurpa o poder, o único tópico. Capítulo 26, versículos 1 a 25, explicando do primeiro livro de Samuel. Esta narrativa tem o mesmo sentido que a de 24, capítulo 24, versículos 1 a 23, conforme nota. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 27 do primeiro livro de Samuel. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.